Nós vamos a Brasília agora. A CPI da pandemia hoje houve o servidor do Ministério da Saúde, Luiz Ricardo Miranda. E o irmão dele, deputado pelo Democratas do Distrito Federal, o deputado Luiz Miranda. Você está habituada com sessões da CPI sempre a partir deste horário aqui, 9h30 da manhã, mas hoje a sessão foi marcada para as 2 da tarde. No entanto, você tem todas as informações para chegar às 2 da tarde, muito bem informado, desde cedinho aqui na programação da CNN, muito bem informada também. Nós já estamos com as nossas equipes todas mobilizadas para trazer para você toda a movimentação no Senado Federal para este depoimento que de um jeito ou de outro, ou para estes depoimentos, né, que de um jeito ou de outro, Larissa Alvarenga, vão mudar os rumos da CPI, né? Se forem comprovadas as denúncias, se houver substância, se houver conteúdo nos documentos que os irmãos prometem apresentar, é muito provável que este tema ganhe muita força ao longo das próximas semanas na CPI da pandemia. Agora, se as denúncias forem consideradas vazias, os documentos inconsistentes, ilações sem confirmações, aí a coisa se esvazia e a própria CPI acaba perdendo energia, não é? Larissa Alvarenga, então, lá de Brasília, vai lembrar para a gente quem são esses irmãos e como eles chegam à CPI a partir das 2 da tarde, não é, Larissa? Sem dúvidas, é grande a expectativa para esse depoimento que está marcado às 2 horas da tarde. Nesta semana, os irmãos Miranda denunciaram supostas irregularidades na negociação da vacina Covaxin com o governo federal. O depoimento deles está marcado para as 2 horas da tarde, como eu disse, e a Tainá Farfan fala ao vivo agora com a gente. Ela já está no Senado, né, Tainá? O que a gente pode esperar da sessão de hoje? Qual que é a expectativa por aí? Um ótimo dia para você. Oi, Larissa, uma ótima sexta-feira para você também, para todo mundo que está com a gente aqui na CNN. O que a gente pode esperar é o que os senadores esperam, que os irmãos Miranda tragam provas e possam esclarecer pontos sobre aquela suposta irregularidade na compra da vacina indiana Covaxin. Os senadores da CPI estão aguardando com uma grande expectativa esse depoimento, mas também com cuidado. Inclusive aqueles senadores do G7, que é aquele grupo dos senadores independentes e de oposição. Eu cheguei a conversar agora há pouco com o senador Omar Aziz, ele que é o presidente da CPI da pandemia, e ele disse que está aguardando com uma certa cautela esses depoimentos de hoje e destacou que o principal depoimento vai ser o do irmão do deputado, o Luiz Ricardo Miranda, ele que é o funcionário do Ministério da Saúde e acompanhou aí, denunciou essas supostas irregularidades no contrato de compra da Covaxin. Eu também cheguei a conversar por um longo período até com o deputado Luiz Miranda agora há pouco, ele disse o seguinte, que ele está muito tranquilo em relação a esse depoimento de hoje, ele disse que eles estão bem preparados para vir prestar esse depoimento, vão apresentar informações em uma apresentação de PowerPoint, então ele disse que vai trazer e-mails, documentos, vai explicar o processo, as falhas e também vão comprovar a pressão dos superiores, né, que o irmão dele teria sofrido para poder fechar esse contrato da Covaxin. Ele também disse que ele vem acompanhado, ele e o irmão vêm acompanhados dos assessores da equipe do gabinete do deputado Luiz Miranda e também dos advogados. Ele disse que ele tem uma equipe de 8 advogados, mas pelo menos 2 devem vir junto com os irmãos aqui hoje. Ele ainda comentou que o irmão dele chega em Brasília perto de 2 horas da tarde. O irmão dele estava nos Estados Unidos acompanhando o processo de importação da vacina da Janssen e esse também é o motivo de a oitiva de hoje ter sido marcada para as 2 horas da tarde para dar tempo do irmão do deputado Luiz Miranda, do Luiz Ricardo Miranda, chegar até aqui para poder prestar esse depoimento. A gente lembra que antes a CPI da pandemia estava indo para o foco ali das investigações para poder investigar os governadores, mas coincidiu com a decisão do Supremo Tribunal Federal que proibiu a convocação dos governadores e também com as declarações, né, com aquela entrevista, inclusive bombástica, que o deputado Luiz Miranda deu na última quarta-feira à CNN, falando sobre falando que teria comprovantes dessas supostas irregularidades para a compra, né, da vacina Covaxin. Então acabou que o foco mudou e claro que essa mudança de foco dessa linha dos governadores para esses indícios, né, de corrupção e de irregularidades na
compra da vacina Covaxin não tem agradado em nada o governo federal. Inclusive, só para a gente poder lembrar um pouquinho sobre quais são essas irregularidades, tem um contrato de compra da vacina Covaxin de 20 milhões de doses, no valor de 1 bilhão e 600 milhões de reais. Essa vacina seria a mais cara adquirida pelo governo federal, é um contrato de compra entre o Ministério da Saúde e a empresa Precisa, que representa o laboratório indiano Bharat Biotech. Inclusive, eu lembro aqui que o senador Renan Calheiros, ele que é o relator da CPI da pandemia, disse ontem que ele vai convocar o ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência, o ministro Onyx Lorenzoni, ele que na quarta-feira reagiu à entrevista do deputado Luiz Miranda, disse que vão mandar investigar o Luiz Miranda e o seu irmão, Luiz Ricardo Miranda, e Renan Calheiros não ficou muito contente, disse que não pode, a testemunha não pode ser ameaçada e que se ele voltar a reincidir o ministro, eles vão então pedir a prisão dele. É claro, tem muita coisa para acontecer, a expectativa por aqui está muito grande, a gente segue acompanhando bem de pertinho, eu volto com vocês.